Pronto, pessoal, voltamos para a segunda parte, né? Já fui ali, fiz uma merenda. Agora tomar um suco de limão. Tomar mais um limão. Que você fica bom, então. Vamos tomar um limão aqui, né? Para a gente começar essa segunda parte, tá, pessoal? É muito bom. Suco de limão. Vocês já tomaram suco de limão, pessoal? É bom tomar, né? Esses dias aí que, né? Parece que os vírus aí da gripe aí tá assolando aí, né, pessoal? Tenho percebido é que muitas pessoas têm ficado gripado com a voz, né? Até caído de cama aí, dores no corpo, tá? Tem pessoas aí que tá mal mesmo, tá, pessoal? Então, você tem que tomar essas vitaminas. O limão é uma vitamina C, né? Ele é, como é que se diz? A fruta cítrica, né? Então, traz um benefício para o corpo, né, pessoal? Para o nosso corpo, porque o nosso corpo ainda não é um corpo perfeito, tá? Ele é um corpo que precisa de muitas substâncias, muitas coisas. Por isso que a gente tem que nos alimentar. É por isso que eu coloquei também, por mais que a carne estava me dando assim uma azia, estava me dando uma má digestão, né? Comer carne, mas eu tô comendo agora, mas só que eu tô comendo bem pouco, tá? Por quê? Porque a carne ela tem a proteína que produz a vitamina B12, né? É uma proteína que produz uma vitamina B12 que o nosso corpo precisa, pessoal. Sem B12 no corpo você fica fraco. Por isso que teve um tempo aí que eu tava sem comer carne vermelha, né? Eu fiquei fraco, pessoal. Eu tava me sentindo assim uma fraqueza. Aí depois que eu comi uma carne, eu senti o meu corpo assim reagir. Então, foi que produziu a vitamina que o nosso corpo precisa, tá, pessoal? Então, tô comendo pouca. Tô comendo todo tipo de carne? Não, nem todo tipo. Eu como ela mais moída, misturada com verdura, tá? Pra eu engolir, pra eu engolir a carne. Mas eu comi, parecendo foi fígado de galinha, tal, aquela fígado de galinha e fígado, né? Eu comi ele bem frito, tá? Eu gosto de comer mais essas coisas assim, parece que é das vísceras do animal, né? Do que eu comer a carne propriamente dita. Eu não sei o que é, pessoal. É alguma coisa, tá? Eu gosto de comer essas coisas mais assim, tá? O fígado, aqueles negócios mais molinhos assim, o qual também tem vitamina, né? B12, né? Quando eu comi aquilo, eu me senti mais forte. Eu tava suando até parado, pessoal. Tava parado assim, tava suando igual cuscuz, a fraqueza, por falta da vitamina, né? Mas depois que eu tomei, né? Meu corpo reagiu, tá, pessoal? Então, às vezes é isso, né? Porque mudou, tá? O meu. Você lembra do vídeo de ontem? A ativação, várias coisas mudou, então muda também. Até o meu cardápio muda a maneira como a gente come. Eu tô sentindo o cheiro do. Se eu sentir o cheiro da carne, da galinha, tá? A pessoa fazendo assim, depois eu não quero comer. Vem aquele negócio assim de que eu fico enjoado de não comer esse tipo de alimento, né? Por isso que galinha assim, normalmente, é aquelas galinhas bem assadas, né? Que vende, o pessoal assa aí no forno aí, né? Eu como aquelas galinhas aí, tá, pessoal? Eu tenho que comer essa proteína, porque para produzir, né?
a vitamina B12, principalmente a carne, né? Eu passei um tempo aí sem comer carne, que eu tava meio enjoado. Eu fiquei meio fraco, tá, pessoal? Entende, pessoal? Então, mas por que que a gente tá falando isso? A gente tá falando, o nosso tema é sobre a maturidade espiritual. Então, temos que ter maturidade sobre isso, o equilíbrio de tudo, né? Do comer, do beber, do comportamento, da ação. Então, quando a gente entra numa maturidade assim, tá, pessoal? Porque quando a gente desperta, né, pessoal, para as coisas espirituais, né? A gente entra num processo de ativação espiritual. Lembra do vídeo de ontem? A gente entra nesse processo que vai ativando cada DNA, cada coisa do nosso ser. Então, a gente está nesse processo de ativação. Por quê? Para haver mudança, para a gente chegar à imagem do Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus, pessoal? Cristo, né? Então, a gente tem que chegar naquela frequência, naquele nível. Então, vai havendo mudança aos poucos. Quanto mais você busca a expansão da consciência para chegar na maturidade, você vai refletir a imagem do Criador, de Cristo, tá? Aí, o que é que a gente viu que é essa maturidade espiritual? Que ele fala que é um desenvolvimento, um crescimento espiritual do indivíduo. Então foi isso que a gente viu na primeira parte. Ele diz que é essencial para que as pessoas que crêem, de acordo com o ensinamento de Jesus, né, aplicar esses princípios na sua vida diária, refletindo o amor, a graça de Deus em suas ações e decisões. Então, para você refletir essa glória de Deus, essa imagem de Deus, é por isso que a gente tem que entrar nesse processo, né, de crescimento espiritual, de desenvolvimento, para a gente alcançar essa maturidade espiritual. Então, é através do conhecimento, da oração, buscando essa coisa. E por que temos que alcançar esse estado de consciência? Foi a pergunta que eu coloquei, não foi? Por quê? Porque a gente tem que refletir a imagem de Cristo, que é a imagem de Deus. A gente tem que crescer, pessoal. Ou você quer ficar como muitos aí evangélicos que eu conheci com a síndrome de Peter Pan, não quer crescer, quer ficar como criança. Não existe isso, pessoal. Tudo no universo está em evolução, tudo está crescendo, tudo está se tornando, se modificando, tudo está se tornando para melhor. Mas você quer ficar como criança? Não pode, tá? Está impedindo o desenvolvimento espiritual. Aí ele fala também que é uma virtude essencial para a nossa vida, né? Ela contribui para a sensibilidade mais aguçada, né? Foi isso que a gente viu. Para que a gente tenha facilidade de saber o que é bom e o que é mal, né? E descobrir o plano de Deus para nossas vidas. Então, qual é o que é que Deus me colocou aqui? O que é que ele para eu fazer? O que é que eu tenho que fazer? Entende? Então você tem que descobrir. Então, é com maturidade que você vai alcançar esse nível de consciência, porque é um estado, né? É um nível de consciência que você chega e você compreende tudo. Eu vi até em uma live aí, um falando disso, é bom ficar na ignorância, a ignorância é uma benção. Eu disse, como assim, pessoal? São pessoas que não querem tomar responsabilidade, pessoal. Aí quer ficar na ignorância para ficar praticando as coisas que a Matrix tá colocando aqui para ela. Como é que a ignorância é uma benção, pessoal? A ignorância nunca é uma benção. É uma maldição que você não cresce. E a espiritualidade quer que a gente cresça, se torne maduro. Porque maturidade requer o quê? Você se tornar adulto, né?
é você tomar responsabilidade também. Então, é por isso que essas pessoas estão dizendo que a, a ignorância é uma benção. Como é que pode isso, pessoal? Tá? Porque ela quer ficar praticando coisas erradas, né? E aí ela já tomou consciência e não pode mais. Por isso, puxa, eu gostaria de tanto fazer aquilo. Então, é isso que acontece com essas pessoas, tá? Endurece o coração. Aí o que mais, pessoal? Ele disse, para a gente tomar decisões, né? E isso traduz nas ações concretas de compaixão, perdão, serviço, que são fundamentais para uma vida espiritual. Então, você tem que colocar essas coisas em prática. Então, é uma responsabilidade. É por isso que essas pessoas não querem amadurecer. Porque criança, a espiritualidade não vai dar compromisso a ele, de ele fazer algum compromisso. Tá? Aqui não vai dar. Enquanto você é criança, você não tem compromisso com Deus. Mas quando você vai se tornando maduro, você vai se tornando também um canal da espiritualidade para ser usado. E isso requer responsabilidade. É por isso que essas pessoas não querem. Ela encontra a dificuldade, ela disse, nossa, era bom eu ficar como era eu ficar na ignorância. A ignorância é uma benção. É por isso que ela falou isso. Por causa que ela toma uma responsabilidade, as coisas começam a apertar aqui nessa realidade, né? Porque você é um canal da espiritualidade. E o que é que os inimigos... Ataca ele, fogo nele. Não deixa ele despertar ninguém aí. Não, não, não. Então, aí a pessoa tem dificuldade, ela diz, era melhor ficar ignorante mesmo. Tá? Mas isso aí é um engano, tá? É aí que o inimigo quer você, ignorante, tá? Aí ele fala, a maturidade também envolve compromisso. Compromisso, responsabilidade contínua com o crescimento pessoal através de oração, estudo das escrituras e participação em grupo, apoio mútuo e edificação são essenciais. Então, você tem que tomar responsabilidade do que você tem que fazer. Eu estou aqui tendo a minha responsabilidade em falando esses conceitos espiritual, mas se você não quiser, você não quer crescer, você não quer responsabilidade. Você quer ficar à toa aí. Ah, eu quero ficar livre aqui, irmão Samuel, que nada eu vou fazer. Então, não quer responsabilidade com a espiritualidade. Por isso que você não quer crescer, não quer ouvir, não quer ler os versículos. Tem muitos podcasts que não quer ler, não quer crescer. E muitas pessoas, pessoal, viu uma live, mais de 2.000 pessoas assistindo. O que é que aquelas pessoas não vai crescer espiritualmente? Eu sinto muito, tá? Aí, aí depois vai ficar rodando aí, sofrendo, aí vai parar aqui no meu vídeo, né? As pessoas só vêm assim, tá, pessoal? Para espiritualidade, só no aperto mesmo, tá? Na hora que a parada aperta, aí que todo mundo vem, tá? Você acha que uma pessoa vai ser feriado amanhã, né? Feriado, né? Hoje é véspera, né? Você acha que uma pessoa vai tirar um tempo para ficar assistindo um vídeo de um jovem aqui da periferia, aqui falando de espiritualidade? A pessoa só tira esse tempo porque a coisa apertou, tá? E ela começa a entrar na frequência. É isso, pessoal. Ninguém vem assim, ah, eu sou bonzinho. Você é bonzinho, né? Tem ninguém bonzinho, meu irmão. Todo mundo aqui está buscando a sua melhora, o seu interesse, tá? E eu sinto muito que a maioria que estão buscando nesses grupos religiosos é buscando interesse financeiro, tá? Interesse na hora que ela fica doente. Aí ela vai para coisas espirituais. Oh, meu Deus, o médico disse que eu não tenho cura. Oh, meu Deus, me cure, meu Deus. Aí vai buscar Deus, tá? É assim, pessoal. É assim que a humanidade está funcionando, tá? Aí ele fala, uma ferramenta
importante é a oração e a meditação, né? Para o processo da maturidade espiritual. Ele fala que a oração e a meditação nos conecta com Deus para buscar orientação para o desafio da nossa vida. Então, é um momento que a gente não é só o momento que a gente pede, mas também que reflete sobre a vontade de Deus. Né? A oração e a meditação também ajuda a cultivar um coração grato. Então, você ser agradecido. É importante, né? Permitindo que reconheça a bênção em sua vida em tempo de dificuldade. Então, foi até eu ficava aqui agradecendo. Não tinha ninguém, né, no meu canal, né, pessoal? Quem é que vai querer ouvir um canal tão simples assim igual o meu, tal? Só que ninguém vai querer, tá? Mas, através do entendimento que eu estou passando, as pessoas que ficaram aqui observando, disse, nossa, isso é muito bom. Então, a maioria agora aqui, eu olhei o meu canal agora, pessoal, o vídeo que eu gravei sobre ativação espiritual, nossa, uma visualização muito grande, tá? Então, tem muitas pessoas novas aí. Clicou lá, ficou vendo, ó, nossa, que ensinamento bom, tal, no YouTube aqui. Nossa, de graça. Então, eles estão assiduamente aqui. Então, muitas pessoas se inscrevendo, tá? Obrigado aí vocês que estão se inscrevendo, tá? Seja bem-vindo, tá, pessoal? Eu não sei se crescendo assim, se é bom ou se é ruim para mim, mas é o processo aí natural de que vocês estão buscando essas coisas, tá? Então, a oração vai ajudar a nos fortalecer o laço com os irmãos, vai promover um ambiente de encorajamento que é fundamental para o crescimento espiritual coletivo. É o que eu estou fazendo aqui. Estou criando aqui um ambiente, tá? Onde a gente estuda aqui, medita nas escrituras, estudo espiritual para que a gente cresça espiritualmente. Então, cria um ambiente de apoio espiritual para você crescer espiritualmente. Tá? Aí a gente viu na primeira parte que o estudo dos livros espirituais, né? As escrituras, porque a palavra de Deus é a fonte de sabedoria que vai nos orientar e moldar a vida do indivíduo. Ele diz que ao se aprofundar nas escrituras, o indivíduo não apenas adquire conhecimento, mas também uma compreensão profunda do caráter e da sua vontade para a humanidade. Então, ali que a pessoa descobre o que é que Deus quer, o caráter de Deus, as coisas. Aí ele fala, e aplicar essas práticas, ensinamento, ajudando a viver de maneira que honra a Deus. Então, o que é qual é a vontade de Deus? O que é para honrar a Deus, o que Deus quer, né? Aí ele diz que precisamos participar de grupo de estudo, das escrituras, proporcionar um espaço para discutir dúvida, compartilhar experiência, promover um crescimento mútuo. Então, é aqui, por isso que vocês colocam aí suas dúvidas, e eu respondo, e vocês estão crescendo. Uma pessoa ontem colocou aqui, pessoal, ela disse que está crescendo, está tendo experiência espiritual, quando começou a assistir meu vídeo. Vê se isso não é bom, pessoal. Vê se isso não é bom. Então, ele diz que a jornada em direção à maturidade não está isenta de desafio. Então, vamos encontrar, né? Dúvida, tentações, dificuldade, né? Ele fala, o importante é você reconhecer o desafio, são parte desse processo. Então, tá tudo certo, tá? Você tá passando por uma dificuldade na vida, tá vendo? Você, porque eu tomo suco de limão, pessoal, vê o espirro aí, os vírus, tá? A gente não tá isento disso aqui, de ter o vírus, tá? E pode vir coisas piores aí, tá? Eu tô vendo muitos aí no YouTube falando que vir coisa pior aí.
vem coisa forte aí. Então, a gente precisa nos preparar, pessoal. Tanto espiritualmente como fisicamente, nos alimentar, nos cuidar da saúde, porque vem parada forte aí, tá? É o que muitos estão falando aí, tá? Aí ele disse, reconhecer esse processo, né? Pode, na verdade, fortalecer a fé, abordando com atitude de confiança em Deus. Então, não podemos perder a confiança em Deus. É aí que vem nossa força, é nessa conexão com Deus, com a fonte, né? É nessa vibração, é nessa trabalho é nessa conexão que vem a nossa força. Se a gente não entra numa conexão sincera com Deus, é isso que acontece, pode acontecer. A gente desabar para cair na nossa fé, tá? E isso acontece, tá, pessoal? Aí o que é que a gente viu mais? Ele disse a confiança em Deus, né? Ele fala, além disso, a luta contra o pecado e a tentação, né? A forma como lidar com a situação pode revelar muito sobre o nosso nível de maturidade. Então, a forma que você está lidando com os desafios, as tentações, as coisas, ela revela qual é o nível de maturidade que você está. Se você estiver esperneando, você está como criança. Criança estiver revoltado com tudo aí, você está na fase adolescente. Mas se você já está entendendo as coisas como funcionam, não, está tudo certo, quer dizer que você já está chegando em um nível de maturidade. Tá? E aí ele fala aqui que você vai dar o fruto da maturidade, que são visíveis nas atitudes e comportamento do indivíduo. Então, a atitude que você tem aqui nessa realidade demonstra a maturidade espiritual que você está. Se você está revoltado, se você está demonstrando um comportamento de maturidade. Criança, se você é criança ainda, então, o comportamento aqui visível mostra se você tem maturidade ou não. Então, a sua ação, como é que você comporta, como é que você fala em cada situação, tá? Vai demonstrar se você está maduro espiritualmente ou não, tá? Aí ele fala, aquele que alcança o nível mais elevado de entende as características como amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e autocontrole. Ele fala que esse fruto é reconhecido como fruto do Espírito Santo. São evidência da presença de Deus na vida do indivíduo e reflete a transformação que ocorre em alguém que se integra plenamente a ele, né? Ele fala, além disso, a maturidade leva o indivíduo a se tornar um agente de mudança, promovendo a justiça, a compaixão e a esperança. Através dessas ações, né, e comportamento, ele se torna um testemunho vivo do amor de Cristo, impactando a vida um do outro para a expansão do reino de Deus. Então, ele começa a impactar. E é isso que o maligno, o príncipe desse mundo, que criou a Matrix aí, não quer que você reflita, né? Seja um testemunho vivo de Cristo aqui e contribua para a expansão do reino de Deus. Como é que você contribui para a expansão? Quando você começa a despertar consciência. Aí você está contribuindo para a expansão, porque as pessoas despertando vai se tornando do seu grupo. Então, então ele vai perder o controle sobre essas pessoas. É por isso que ele não quer, é por isso que a gente é atacado, tá, pessoal? Aí, o que mais? Segunda parte, ele fala, o caminho da maturidade espiritual é uma jornada contínua, que exige dedicação e compromisso. Então, por isso que as pessoas dizem que é uma bênção ficar ignorante, porque não quer compromisso, não quer responsabilidade. Porque quando você chega à maturidade, você tem que ter uma responsabilidade. Adulto, quando cresce,
tem que ter responsabilidade. Tem que trabalhar, manter a família, não é isso aqui? Agora, espiritualmente, as pessoas não querem também. Não pode, pessoal. Isso é uma maturidade que acontece. Ah, quero ficar na ignorância. Não, não existe isso. Não quer crescer? Né? Não existe, tá? Não há outro ponto final, mas sim um processo de crescimento. Então, não existe um ponto final. Pronto, cheguei, já estou pronto. Não existe isso. Eu sou agora, já estou preparado, pronto. Não existe isso, pessoal. É um processo de crescimento constante que envolve por um relacionamento mais profundo com Deus. Então, a maturidade vai depender do relacionamento que você tem com Deus. Qual é o seu nível de consciência que você está tendo esse relacionamento, essa intimidade, né? Aí ele fala, a maturidade espiritual é um testemunho de poder e transformação de Deus na vida de cada indivíduo, refletindo a esperança, a luz que ele oferece ao mundo. Então, pessoal, é isso, tá? A maturidade, a gente tem que chegar nessa maturidade. É a minha pergunta. E por que temos que alcançar esse estado de consciência? Porque a maturidade espiritual é um conceito, né? Mas é um estado de consciência que você chega. Tá? Então, você só pode chegar nesse estado como? Trabalhando a espiritualidade, expandindo essa consciência. É o que a gente está fazendo aqui, tá, pessoal? Então, você está aqui assiduamente estudando, você está expandindo. Você se prepare que daqui a pouco a espiritualidade, quando você estiver maduro, a espiritualidade vai lhe dar uma função, vai mostrar realmente o que é que você veio fazer aqui. Você vai se tornar um canal da espiritualidade para ser usado pela espiritualidade. Não só eu, tá? Eu estou sendo usado agora pela espiritualidade porque eu fui buscar, então cheguei numa situação em que agora eu estou passando essa espiritualidade para vocês. Então, vocês é a mesma coisa, vocês chegaram aqui fraco, ai meu Deus, ô Samuel, eu estou cansado, ai meu Deus, a vida não está fácil, irmão Samuel. Ai, o que é que eu faço, irmão Samuel? Tá, vocês chegaram assim, agora estão ficando fortes, né? Já estão. Ah, amiga, é isso aí, moço. Eu tô sentindo uma paz agora, uma força. Tá começando a brotar dons espirituais, você tá começando a ter experiência espiritual. Então, para você se tornar um canal da espiritualidade, ser usado para despertar outra consciência, tá? Isso vai ser naturalmente, tá, pessoal? Não é um negócio que você toma um curso ali, pronto, agora estou preparado para falar de espiritualidade. Não é isso, tá? E tem muitos fazendo assim, toma o curso, se prepare. Não existe isso, tá, pessoal? Nossa, pessoal, não sei por que essas pessoas ficam fazendo engano aqui no meio espiritual. Não é assim, pessoal. É a maneira natural que a pessoa vai, tá? Ela vai estudando, ela vai crescendo. Quando ela está madura, ela própria, ela sente o impulso da espiritualidade usar ela, tá? É isso, tá, pessoal? Então, a pergunta é, será que a Bíblia fala sobre essa maturidade espiritual, pessoal? A Bíblia fala ou não? Ou não fala? Vamos ler, tá? Só lendo, é por isso que eu falo muitos podcasts, mais de 3 horas de relógio, e não lê um versículo. Olha quantos versículos eu vou ler agora aqui, tá? Olha quantos versículos. Então, vamos ler. 1 Coríntios 13:11. Olha aí se não tem na sua Bíblia. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Então, o que é que Paulo está falando aqui? Ele está falando de uma forma literal para a gente entender, porque ele está usando o sentido de menino, né?
Mas ele está falando de um modo espiritual, tá? Porque quando ele estava na religião, ele estava lá, Paulo, ele estava fazendo coisa de menino, defendendo ali um grupo, um religioso. Mas quando ele veio para espiritualidade, Cristo, né? Ele teve a convenção, né? O que é que aconteceu? Ele disse que se tornou um homem e deixou para trás as coisas de mim. Então, ele agora disse: deixo para trás as coisas e se prossigo para o alvo, que é Cristo, para o prêmio da minha vocação. É isso que ele falou, tá? Aí o que mais, pessoal? Hebreus 5, versículo 12 até 14. Vamos ler. Embora essas alturas já devesse ser mestre, precisando de alguém que ensine a vocês novamente o princípio alimentar da palavra de Deus, estão precisando de leite e não de alimento sólido. Então, ele estava vendo o irmão que estavam ainda não crescia. Tá precisando de leite? Você já devia ser mestre, mas você está ainda querendo que alguém ensine a vocês? Entende, pessoal? Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para o adulto, o qual, pelo exercício constante. Então, qual é o exercício? O exercício da espiritualidade. É a oração, meditação, exercício constante. Torna-se apto para discernir o bem e o mal, quanto o mal. Então, você consegue discernir. Então, quando você chega na maturidade, você vai ser usado pela espiritualidade. Porque você já tem discernimento do bem e do mal. E isso, pessoal, a sua consciência tem que expandir. Tá? Então, você vê que ele fala sobre que se alimenta de leite é criança. Então, ele está falando de criança que se alimenta do leite do peito. Não, ele está falando que quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência na justiça. Então, ele está falando de uma criança espiritual. Tá, pessoal? Aí o que mais, pessoal? Hebreus 6, versículo 1 e 3. Portanto, deixemos os ensinos alimentar a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. Então, temos que avançar, pessoal. Quer ficar na síndrome de Peter Pan? Quer ficar como criança? Não pode, pessoal. As coisas naturais nos ensinam. Se nos ensina que a gente era criança, a gente agora cresceu, se tornou adulto, é uma coisa natural, né? Então, naturalmente também, a espiritualidade você vai ter que avançar para a maturidade. Ele fala, sem lançar novamente fundamento do arrependimento e de ato que conduz à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito ao batismo, da imposição de mão, da ressurreição de mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus permitir. Então, essas coisas não precisam mais, faremos isso se Deus permitir. Não precisa mais batismo? Não. Imposição de mão? Não precisa. Ressurreição de mortos? Juízo eterno? Não precisa. Assim faremos, se Deus permitir. Então, quem volta para essas coisas aí, tá? Maioria dos religiosos, tá? Estão nisso. Eles estão ainda sendo criança, pessoal. Não estão avançando para a maturidade. Eu sinto muito, tá? Mas é o que está acontecendo. É o que tem para hoje, tá? Mas é o que tem para hoje aqui na nossa realidade, tá? Mas eu estou aqui explicando para vocês, tá? Aí ele fala, 1 Coríntios 2, versículos 6 e 7. Entretanto, falamos de sabedoria entre o que já tem maturidade. Então, o Paulo está falando assim,
eu falo de sabedoria entre o que tem maturidade. Aquele que não tem maturidade não vai entender. Ele não é adulto, ou é adolescente, ou é criança. Não entende. Mas, mas não da sabedoria desta era, então, deste mundo, né? Dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Então, não é essa sabedoria. Estamos falando uma sabedoria espiritual que vem de Cristo, tá? Uma sabedoria espiritual que faz com que a gente cresça espiritualmente, a gente se torne maduro, tá? Ele vai falar, ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério de Deus que estava oculto. Então, o mistério de Deus que estava oculto é Cristo, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Então, o mistério de Deus que estava oculto era Cristo, que foi revelado para a humanidade. Então, é esse mistério que Paulo estava falando, que ele estava passando para aqueles que eram maduros, para aqueles que eram já estavam numa maturidade espiritual. Porque se a sabedoria de Deus, essa espiritual que é Cristo, aquele que não tem maturidade não vai entender. É o que acontece aí com muitas criancinhas que tem aí em vários grupos religiosos, né? Não vai entender, tá, pessoal? Aí ele fala, 1 Coríntios 2,15 e versículo 16. Vamos ler. Mas o que é espiritual discerne todas as coisas. Então, aquele que é espiritual, ele discerne as coisas. Ele mesmo, por ninguém é discernido. Pois quem conhece a mente do Senhor? Para que possa instruí-lo. Quem é que pode instruir o Senhor? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, se você tem o Espírito de Deus guiando você, você tem a mente de Cristo guiando você. Então, você tem a sabedoria de Deus para passar para aqueles crescerem também espiritualmente, se tornarem maduros espiritualmente. Entrar na maturidade, né? O que mais, pessoal? Olha quantos versículos eu já falei, tá? Entende? Como é que as pessoas têm um podcast lá, não fala nem um versículo, pessoal. Leia, pelo amor de Deus, leia. Porque cada trecho desse tem uma vibração que vai ativar na gente coisas espirituais. Lembra que eu falei lá ontem do vídeo da ativação? Então, quando a gente lê isso aqui, está estudando, isso ativa, pessoal. Por isso que uma pessoa do meu canal falou aqui, nossa, irmão Samuel, quando você está falando lá, que eu saio lá, lendo a palavra lá, quando eu saio totalmente mais com força. Então, você sai ativado. Porque existe uma vibração nessas escrituras, pessoal. Nas letras existe vibração. Nas coisas que escreveu os discípulos, escreveram, tem uma vibração ali por detrás. Então leia, pelo amor de Deus, pessoal, leia, tá? Você quer explicar alguma coisa das escrituras, tá falando de Deus, de Cristo, você cita algum versículo, leia, pelo amor de Deus, faça o seu vídeo lá, mas leia. Porque tem uma vibração ali, tá, pessoal? E isso faz com que ative frequências espirituais na pessoa. Então, vai haver mudança. Ela vai crescendo espiritualmente, vai mudando. Eu falei já aqui em vários vídeos sobre isso, pessoal. Mas essas pessoas não querem ler. Leia, pessoal. Então, não cite. Então, não cite nada da Bíblia, não cite nada das Escrituras, não cite nada. Se você vai falar de uma coisa, você citou, você vai lá, porque tem lá, está aqui escrito, ó, livro tal, versículo tal. Pelo amor de Deus, pessoal. Então não fale, não cite. Vai falar de outra coisa. Vai falar de receita,
de bolo, de comida, às vezes eu assisto um vídeo de receita de bolo, tá? Vai falar. Mas tá falando de coisas espirituais, cita o livro da Bíblia, mas não lê. Não pode, não pode, você tem que ler porque é a comprovação e cada escritura ali tem uma vibração, tá? Ele fala toda aqui, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a escritura inspirada por Deus, então, toda aquela escritura que foi inspirada por Deus, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus, então o homem que é espiritual, né, seja apto, plenamente preparado para toda boa obra. Então, para a obra espiritual, para ele fazer o bem. Então, para isso que serve, então, aqueles que são espirituais. Por isso que quando as pessoas relatam aqui que ela sai forte, ela sai alimentada, porque tem uma vibração. E eu estou lendo para vocês o versículo. Eu estou aproveitando esse tempo aqui no YouTube e estou passando esse ensinamento, lendo aí, ó, Timóteo 3, versículo 16 e 17, eu estou lendo. Então, quando você ouve isso, você coloca lá meu vídeo, né? No YouTube, né? Você, quando ouve, isso vai entrando na sua frequência, então isso vai ativando. Foi o tema que eu falei ontem. Não deixe de ler, pessoal, pelo amor de Deus. Então, não cite nada da Bíblia. Se você vai citar, pegue o versículo lá, estude, como eu estou fazendo, estudando, trazendo e lendo para as pessoas. É isso que tem que fazer, pessoal. Tá? Então, ele diz que toda a escritura, não é toda a Bíblia não, tá, pessoal? Aqui não está dizendo toda a Bíblia, não. Toda a escritura inspirada por Deus. Então, aquela que tem inspiração de Deus, tem essência de verdade, né? Ela é útil para o ensino, para a repreensão e correção. Ela vai ensinar a gente, vai repreender a gente, vai corrigir a gente, vai instruir a gente na justiça, para que esse homem espiritual, esse homem de Deus, ele seja apto plenamente para toda boa obra. Tá? É claro, tá, pessoal? O que mais? Filipenses 3, versículo 12 a 16. Não que eu já tenha obtido tudo isso e tenha sido aperfeiçoado, né, Paulo, né? Mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmão, não penso que eu mesmo já tenha alcançado. Mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que ficou para trás, avanço para o que está diante de mim. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que foi chamado, né? Se você foi chamado, todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas de forma e se algum aspecto você pensar de forma diferente, isso também Deus esclarecerá. Então, somente viva de acordo com o que já alcançamos. Então, se você, todo que foi chamado para essa maturidade, você tem que ir avançando para ir crescendo e você viva de acordo com o que você já alcançou. Qual é o seu entendimento? Então, você vai vivendo de acordo com isso, mas vai buscar a maturidade. Porque você tem que se tornar maduro para refletir a imagem de Cristo, o qual é a imagem de Deus, tá? Cristo é a imagem de Deus. Tá certo, pessoal? Aí o que mais, pessoal?
Efésios 4, 11 e 14. E ele designou para apóstolo, outro para evangelista, e outro para pastor e mestre, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do crescimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade. Então, como é que a pessoa não quer chegar à maturidade? Eu quero ficar na ignorância. A ignorância é uma bênção. tá querendo ficar na mão do inimigo. Porque a ignorância é treva, né? Quer ficar aí com o inimigo aí. Essas pessoas estão falando bobagem, pessoal. Falando bobagem aí, ao ar livre aí no YouTube. Estão falando aí bobagem. Tá? Eu sinto muito, tá? É pessoas que querem ficar na treva, porque a ignorância é treva. Então quer ficar lá com o inimigo, lá praticando as coisas do inimigo, né? Então você tem que chegar ao conhecimento do Filho de Deus. E chegar à maturidade, atingir a medida da plenitude de Cristo. Então temos que atingir a frequência, a plenitude que Cristo está. O propósito é que não sejamos mais como criança. Então, o propósito é que você tem que sair de ser criança. Olha o que o apóstolo Paulo fala, pessoal. E temos dizendo que quer ficar sendo criança, quer ficar na ignorância. Como é que pode, pessoal? É um engano na nossa cara lavada. E se a gente não lê a Bíblia, a gente cai nesse engano. Tá? Então, não sejamos mais como criança, levado de um lado para o outro, pelas ondas, nem jogado para lá e para cá, por vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homem que induz ao erro. Então, se você fica na ignorância, você vai ser induzido ao erro, você vai ser levado de lá para cá. Foi o que estava acontecendo comigo. Eu ficava de igreja em igreja, ó, pessoal. De lá para cá. Ô, quem é a verdade? Aí o cara diz, aqui é a verdade. E aí você vai. Porque eu estava na ignorância. Eu acho que aconteceu com vocês a mesma coisa. Você ficou de lá para cá, procurando como se conectar espiritualmente. Como crescer na maturidade. Então, por causa da falta da maturidade, você caiu aí nesse laço do passarinheiro, tá? Dos homens que estavam espertos aí para enganar vocês. E foi isso que aconteceu, tá, pessoal? Aí ele fala, Tiago 1, versículo 2 até o 5. Vamos ler. Meus irmãos, considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, por vocês saber que a prova da vossa fé produz perseverança. Essa perseverança tem ação completa, a fim de que você seja maduro, então, chega à maturidade, né? E íntegro, sem que falte a você coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá todo livremente, de boa vontade, e será concedido. Então, você tem que chegar. Então, a aprovação, as coisas que acontecem, para a gente produzir perseverança, para a gente ficar maduro, pessoal. Então, às vezes, acontece coisa na nossa vida aqui, é para que movimente as energias, para que a gente amadureça, persevere, a gente se torne uma pessoa madura espiritualmente. Então, ele diz que todos os irmãos passam por essa provação também, tá? Não é só você, tá? Todos estão passando. Aí ele fala, Colossenses 4, 12. Epáfras, que é um de vocês, um servo de Cristo, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continue firme em toda a vontade de Deus. Então ele diz que Epáfras, o nome do cara é difícil, né? Epáfras.
Ele disse que é um servo de Deus que estava batalhando em oração para que as pessoas se tornassem maduras, plenamente convicta, né, da fé dela, continue firme em toda a vontade de Deus. Então, esse irmão estava orando, né, pessoal? Batalhando em oração. É importante, por isso que temos que orar, tá, pessoal? Ajudar as pessoas que estão fracas aí, para elas continuarem na fé dela. Aí, 1 Tessalonicenses 4, 1 e 2. Quanto mais, irmãos, já instruímos acerca do que vive, a fim de agradar a Deus. E de fato, assim vocês estão procedendo. Agora pedimos e exortamos a vocês no Senhor Jesus que cresça nisso cada vez mais. Então, tem que crescer, pois conhece o mandamento que demos a vocês pela autoridade do Senhor Jesus Cristo. Então, vocês conhecem. Então, trabalhe agora essa espiritualidade. Continue para você crescer. Tá? O que mais? Efésios 5, 15 e 16. Tenha cuidado com a maneira com que você vive. Que não seja como insensato, mas como sábio, aproveitando o máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Então, tem que viver não como insensato, mas como sábio, uma pessoa madura, aproveitando o máximo de cada oportunidade que Deus nos dá aqui, porque os dias aqui são maus, pessoal. Vamos fazer o bem aqui, porque os dias são maus. Tá? O que mais? Colossenses 4, versículos 5 e 6. Seja sábio no procedimento para com os de fora. Aproveite o máximo toda a oportunidade, ou se já fala, seja sempre agradável, temperado com sal, para que saiba como responder cada um. Então, se você já está sendo usado, né, pela espiritualidade, você tem que se colocar numa frequência aonde a espiritualidade vai usar você para você falar com agradável, temperado com sal. Então, porque se você salgar demais, a pessoa pega hipertensão. Se você colocar sal de menos, a comida não tem sabor. Então, você tem que saber temperar. Tem que ser temperada com sal. Então, é na medida certa, onde a pessoa come a comida, tá bem temperada, tá no ponto, o sal tá no ponto. Então, você tem que passar essa mensagem para as pessoas temperada com sal. Então, vamos aproveitar essa oportunidade que Deus está dando para a gente fazer esse bem. Ajudar muitas pessoas que estão sofrendo aí. Elas estão sofrendo, tá? O que mais? 2 Pedro 3,18. Cresça, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória agora e para sempre. Amém. Amém. Então, tem que crescer, pessoal. Tem que se tornar maduro. Mas na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Não é conhecimento aí, tá? Por isso que esses conhecimentos do mundo, como Paulo falou, dessa era, não vai produzir ativação em você. Você não vai crescer. É o conhecimento da espiritualidade que está fazendo. Tá? O que mais, pessoal? Colossenses 2, versículo 19. Trata-se de alguém que não está unida à cabeça. Então, uma pessoa que não está unida à cabeça do corpo, que é Cristo, né? Está desligada, então ela não está na conexão. Aí ele fala, a partir do qual todo o corpo, então, a partir do todo o corpo de Cristo, né? Sustentado e unido por seus ligamentos e junta, efetua o crescimento dado por Deus. Então, você só cresce se você estiver na conexão ligada ao corpo de Cristo. A cabeça que é Cristo. Se você não está no corpo, o qual Cristo é a cabeça, você não está ligado a essa cabeça,
não vai ter crescimento espiritual certo, tá? Então você não vai amadurecer espiritualmente. É o que acontece com muitos aí religiosos que pensa porque está num grupo religioso, ela não está conectada a Cristo, tá? Aí por isso que leva 3 anos lá, 4 anos no grupo religioso, mas ainda é criança, não cresce espiritualmente. Porque você tem que estar ligado, né? Você tem que estar unido à cabeça, né? Unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família. Então, tem até a música, né? Você tem que estar unido a Cristo, que é a cabeça do corpo da igreja espiritual. Se você não entra na conexão com Cristo, você não está unido ao corpo, então você não vai efetuar, então Cristo não vai efetuar o crescimento espiritual que é dado por Deus. Então você não vai crescer, porque você não está alimento. Então é o que Cristo falou para os discípulos: se você não tiver conectado à videira, nada pode fazer. Então você não vai dar o fruto, você não vai crescer. Tá certo, pessoal? Eu espero que você entenda essa maturidade, né? Porque muitas pessoas não estão falando uma bobagem aí na, nos canais aí espirituais, que maturidade não tem nada a ver com coisa que crescimento fisiológico, tá? Do corpo. Porque uma pessoa pode estar velho na idade, mas ela não tem a expansão da consciência, tá? Então, é isso que é maturidade espiritual, tá, pessoal? Agradecer a vocês, tá? Pela visualização, pela sua dedicação, tá, pessoal? Continue aí, tá? Eu tô vendo aí que vocês estão assistindo. Nossa, dobrou, triplicou a visualização do meu canal. Então a responsabilidade cresce também pro meu lado, tá? Então agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!